Olá, o Band Entrevista começa agora, neste domingo especial para o futuro do nosso país. Afinal, hoje é dia de eleições majoritárias e até às 17 horas estaremos escolhendo os novos deputados, senadores, o governador de São Paulo e o presidente da República. Pelo menos aqueles que continuarão na campanha num possível segundo turno. E o programa de hoje fala sobre o futuro da nação e faz um balanço do que foi essa campanha. Para muita gente, diferente de tudo o que se tinha como referência. No estúdio, o programa recebe o professor Silvio Luiz da Costa, doutor em Educação pela USP, filósofo e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Professor nas áreas de Filosofia, Ciências Sociais e Políticas na Unital e na Faculdade Deoniana. Ele também presta assessoria na área de formação de professores nas redes públicas de ensino e faz análises de conjunto junto a entidades do Vale do Paraíba. Ao meu lado, mais uma semana, o jornalista Elcio Costa. Professor, obrigado pela presença neste domingo de eleições aqui em nosso programa. Chegamos ao dia da eleição da forma que especialistas como o senhor esperavam que seria essa campanha no início do ano, ou essa é uma campanha surpreendente, inclusive na visão de vocês? Olha, havia uma expectativa muito grande que essa campanha não seria uma campanha normal, tranquila, em função do acirramento, de uma certa polarização que a sociedade brasileira já vem vivendo aí nos últimos 4, 5 anos ou até mais, né? Então já não esperávamos uma eleição tranquila. Eu acho que essa campanha teve aí algumas novidades, né? Eu acho que um primeiro elemento importante, que eu até chamo assim de uma campanha asséptica, ou seja, uma campanha que saiu um pouco das ruas, né? Em função um pouco de um investimento econômico talvez um pouco menor, não temos os dados concretos ainda, mas nós tivemos uma campanha curta, uma campanha aí de um mês. Acho que é importante lembrar aqui para o eleitor, né, para o cidadão, que nós já tivemos campanhas eleitorais de 6 meses, depois de 90 dias, depois de 45 dias e hoje nós temos uma campanha de 30 dias. Né? Então, é tudo muito rápido e as decisões são tomadas do ponto de vista da população também de forma rápida. Né? E eu acho que nós caminhamos aí para um acirramento dessa polarização e não sei se isso é bom para o Brasil. Acho que é isso que a gente está discutindo aqui. O senhor acha que o Brasil se concilia pelas urnas dessa vez ou não? Por exemplo, em 2014 o Brasil saiu dividido das urnas, apesar da vitória. A gente sempre discute eleição presidencial como uma eleição principal, né? A vitória da então presidente Dilma em cima de Aécio Neves. Esse ciclo se encerra, esse ciclo aberto em 2014, que teve o impeachment da presidente, o senhor acha que se encerra nessas eleições ou ele, na realidade, vai ser só uma passagem e o ciclo vai continuar aberto? Elcio, as feridas abertas nos últimos anos, elas são muitas para elas se encerrarem agora nesse 7 de outubro, né, ou nesse dia de hoje. Né? Mas é importante que o resultado das urnas e a legitimidade desse processo forneça as bases, as condições para que a gente comece um processo de cicatrização. Eu sinto que talvez todos os questionamentos que aconteceram com relação à própria urna eletrônica, em relação ao próprio resultado eleitoral e as manifestações de diferentes setores, de entidades, de igreja, judiciário, etc., né, da própria imprensa, intelectuais, né? Quer dizer, eu sinto um movimento da sociedade dizendo, olha, nós precisamos recuperar a normalidade democrática. Então, esse é o processo. Então, assim, as urnas vai ser essa cicatrização dessas feridas? Não vai ser, tá? Mas nós precisamos sair dessas eleições com as condições para recuperar um mínimo aí de convivência democrática, tanto no macro quanto no nosso cotidiano. Fazendo uma leitura, vamos dizer, filosófica. A política, na realidade, é a arte de buscar consenso, a arte do diálogo. Nós chegamos, basicamente, nessa eleição com o país, vou dizer dividido, mas conflagrado entre dois grupos que são opostos e são antagônicos. E muitas vezes em choque grave, né? Você vê às vezes o nível do debate ele desbanca para a ofensa, etc. Realmente o senhor acha que é possível pegar esses dois grupos e haver um consenso social sobre o resultado? Eu acho que num primeiro momento, não, tá certo? Esses dois grupos, a distância tá enorme, existe uma hostilidade, um clima de ódio, etc. Quando eu considero que o resultado das urnas precisa pavimentar esse caminho, sabe, é que a gente vai ter um conjunto de novas lideranças, de respaldar o resultado das urnas, seja ele qual for,
for, no sentido de dizer, olha, ou nós caminhamos para uma guerra civil, que eu acho que não é boa para ninguém, ou então a gente vai ter que começar a colocar as coisas no seu lugar e cada sujeito, cada entidade começar a recuperar esse caminho do consenso, do diálogo, que é um caminho de longo prazo, sabe? Eu não quero ter aqui a ingenuidade que o diálogo vai acontecer imediatamente, mas eu quero ter o otimismo, talvez ingênuo, sabe? De que todas essas vozes que estão participando de forma muito intensa nesse momento das eleições vão se encontrar em uma razão de ser, sabe? Porque se nós não tivermos isso, nós nos inviabilizamos enquanto povo, enquanto nação. Agora, isso será uma tragédia econômica, política e social. Professor, em cima disso que ele falava, da teoria política, da arte de negociar, de convencer, de conversar, a gente teve nessa eleição justamente o contrário, muito pouca conversa, posições muitas vezes radicais e de desconstrução. Não, esse é ruim, esse é pior, então vai por aqui. Até onde, numa eleição curta, como o senhor falou no início do programa, numa eleição que já teve um tempo reduzido por regra, a gente teve uma facada no candidato líder das pesquisas logo no início da campanha eleitoral propriamente dita, do período eleitoral. Com 10 dias de período eleitoral, o Bolsonaro foi esfaqueado. Até onde isso mudou e distanciou ainda mais a possibilidade de conversa, de negociação e de acordo? Então, aquele acidente lá de Juiz de Fora, ele de certa forma não estava previsto, né? E ele acabou dando uma visibilidade maior para o candidato Bolsonaro, né? Muito difícil de avaliar se isso, o impacto para essa candidatura foi simplesmente positivo, né? Teria impactado na subida do tom dos candidatos de todos os lados? Eu acredito que não. Eu acho que essa temperatura elevada ela estaria presente de qualquer jeito, tá? Talvez aí algumas leituras possa dizer que o evento da facada dificultou ainda mais a construção aí daquilo que seria uma terceira via, que seria o Ciro, o Alckmin, a Marina. Parece que a polarização se radicaliza com aquele evento. Talvez isso a gente possa dizer, tá? É muito significativo que setores, partidos tradicionais, como o PSDB, por exemplo, que esteve presente no segundo turno nas últimas 5 eleições, se não estou enganado, né? De repente corre o risco de não chegar ao segundo turno hoje, né? Então a facada pode ter contribuído para dificultar essa construção de uma terceira via e daí, com certeza, contribuiu para uma maior polarização. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Band Entrevista volta em instantes, não saia daí.